Boa noite a todos. E ela falou que eu trabalho na Seara Espírita Aprendizes do Evangelho, em Campinas, também no Centro Espírita Allan Kardec. E nós somos uma equipe de trabalhos, com aulas e palestras a várias casas espíritas. É um imenso prazer retornar a essa casa de amor, de paz, de equilíbrio. E espero que nós possamos juntos aprendermos um pouco do tema que eu trouxe. Nossa palestra é sobre o autoconhecimento. E muitas vezes nós podemos nos perguntar por que o autoconhecimento. Mas, na verdade, nós temos que nos perguntar se nós estamos nos aperfeiçoando da maneira que Deus espera de nós, com a nossa vida encarnada. E se nós estamos trabalhando no convite amoroso de Jesus de sermos criaturas e trabalhadores da última hora, criaturas de bem e trabalhadores da última hora. E se nós conseguirmos levar esse trabalho a todas as outras pessoas, ensinando, nos aproximando do nosso próximo, e de que maneira que nós enxergamos o nosso próximo. E tudo isso está voltado ao autoconhecimento, porque nós temos que melhorarmos as nossas atitudes para conquistar a nossa paz interior. E para ter esse conhecimento e a paz interior, nós vamos compreender que é de lei nos aperfeiçoarmos. A vida, a lei de Deus é movimento, é desenvolvimento, é evolução. E não há evolução sem conhecimento. Então, nós começamos a nos aperfeiçoar através do conhecimento. E a doutrina espírita está fundamentada na lei do progresso. Quando nós estudamos a lei, nós temos um capítulo inteiro sobre a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei dos naturais. Então, você tem que entender que ela está fundamentada na lei do progresso, na pluralidade das existências, ou seja, nós existimos agora e no futuro. Quando nós temos uma crença de que nós somos criados a partir deste momento, que nós trabalhamos a partir de agora, nós negligenciamos alguns pontos de nós. Mas quando nós lembramos que nós existimos antes e que existimos agora e que estamos repetindo lições, que somos alunos competentes, nós ficamos mais aptos ou mais ágeis para atingirmos o progresso espiritual, que depende, para que no futuro nós possamos ser espíritos puros. Esse é o nosso objetivo, é por isso que nós estamos encarnados, para alcançarmos essa qualidade de espíritos puros. E o Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec questiona o meio prático e eficaz de nós melhorarmos ainda nesta vida e resistirmos à atração do mal. Se ele está perguntando isso, é porque naturalmente nós afastamos desse propósito de bem e nos arrastamos para a atração do mal. E quem vem responder essa questão de Kardec? Santo Agostinho, um homem que tinha provado na experiência encarnada dele de que era possível e eficaz conseguir melhorar e resistir ao mal. Mas quem é Santo Agostinho? Porque a gente sempre fala, porque Santo Agostinho conseguiu resistir ao mal ou nos deu lições que daqui a pouco vamos ver. Mas quem é Santo Agostinho? Ele nasceu Aurélio Agostinho, em Tangaste, norte da África, dominada pelos romanos, hoje é Argélia, em 13 de novembro de 354, início do século. Filho de Mônica, uma fervorosa cristã que foi canonizada mais tarde, transformando-se em Santa Mônica. E uma coisa que às vezes nós não sabemos é que se comemora Santa Mônica num dia e no outro dia Santo Agostinho, mas poucas pessoas sabem que eram mãe e filhos, né? Mas ele não tendia para a Mônica, não, ele tendia para o pai, que não tinha crença alguma, e ele teve uma vida totalmente dissoluta. E nesse viver
dissoluto, ele teve um filho, Adeodato. Ele criou esse filho com muito amor e carinho, apesar de ter uma vida dissoluta. E só mais tarde, muito tempo depois, ele converte-se ao cristianismo, batiza, e no dia de ser batizado, ele leva o filho para o batismo também, que tinha 15 anos. Só que algum tempo depois, esse filho, Adeodato, ele faleceu de uma doença. Não está muito claro na história de que tipo de doença que ele desencarnou. Então ele ficou-se muito chocado. E aí, esse estado de choque, ele fez com que ele voltasse à sua terra natal, Tangaste, fundasse uma comunidade monástica, cujas regras ele criou. Ele é ordenado sacerdote, chegou à condição de bispo e exerceu esse cargo por 34 anos. Então você vê que ele tem uma vida longa, uma vida dissoluta antes e uma vida no bem depois. E por isso que ele também é conhecido por bispo de Tangaste, porque ele exerceu esse cargo de bispo. E ele tem duas obras, entre tantas obras, tem duas bastante famosas que quase todo mundo conhece, que é Confissões e A Cidade de Deus. Nós não podemos confundir, é com o filme A Cidade de Deus, que conta a história de uma comunidade no Rio de Janeiro. E aí ele se tornou um importante filósofo e teólogo do primeiro século do cristianismo. É esta pessoa, totalmente voltada ao catolicismo, que vem responder essa questão tão importante de Kardec. Como era possível nós conseguirmos ainda nesta vida melhorar e resistir ao mal? Porque esse homem de dissoluto passa para uma vida de homem de bem, e ele pergunta, e ele diz para o Kardec assim: um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. Agostinho está se referindo a Sócrates, que é antes do cristianismo, que Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a deuses e o universo. Então ele está dizendo que esse homem da antiguidade já tinha nos dito o que fazer. Só que tem um outro quesito: Kardec se conhecia e também nos conhecia os homens da época. E emenda a pergunta: tudo bem, eu entendi, está perfeita a sua pergunta, mas como é que a gente consegue fazer isto? E aí Agostinho responde que pode fazer do jeito que ele fazia. E o que ele fazia a partir da sua conversão? Ele consultava a própria consciência todos os dias, passava em revista para ver, ter certeza de que não machucara ninguém, não feria ninguém, não faltava com o dever, e que nós também deveríamos fazer o mesmo. Nós fazemos. E aos poucos ele foi se conhecendo, fazendo a reforma e vendo o que precisava fazer. Nós fazemos isso também, nós temos um caderninho. Que dia que nós fazemos isso? 1º de janeiro. 1º de janeiro nós montamos a agenda, o que nós vamos esquecer, o que nós vamos pôr em prática, que só vale no 1º dia de janeiro. Depois esquecemos, ficamos guardando. No final do ano, no próximo 1º de janeiro, nossa, não fiz nada, o ano passou. Muito tempo depois, a Viviane está rindo, mas é verdade, muito tempo depois, Cora Carolina, a nossa poetisa goiana, diz uma coisa muito parecida com Agostinho. Ela diz assim: procuro suportar todos os dias a minha própria personalidade renovada, despencando dentro de mim tudo o que é velho e morto. Então, todos os dias nós temos que jogar fora, despencar por fora o que é velho e morto. Todos os dias nós temos que renovar a nossa personalidade se nós queremos nos conhecer ou nos autoaperfeiçoar. Então, este aviso de fora é um excelente aviso para a opção de quem gosta de se acomodar, porque a vida é movimento, ou seja, renovação intensa o tempo inteiro, apesar de nós acharmos que não. Esta é a forma de evoluir e de nos conhecermos. Procurar saber se não erramos com o nosso próximo e se não trabalhamos ao contrário das leis de Deus, como esclarece Agostinho. E uma das coisas que nós mais erramos é justamente com o nosso próximo.
O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso espiritual. E aquele que deseja melhorar e evoluir deve extirpar de si os maus pendores, porque eles são como ervas daninhas que nos impedem o crescimento e os bons frutos. A gente não vemos na casa espírita, não, vou começar o curso, quero aprender, vou melhorar, e aos poucos nós vamos deixando as nossas más tendências tomar conta de novo. Nossa, não coloquei em prática, passou-se mais de um ano, e essa não é a nossa função. Nós devemos lembrar de Jesus, que esclarece que o trigo e o joio na parábola crescem junto. Mas o que acontece no final, quando está pronto para colher? Os ceifeiros vêm, colhe o joio e envia para outros lugares, para lugares que condizem mais com o seu estado moral. E é isso que vai acontecer conosco se nós nos mantermos estacionados. Nós seremos colhidos como o joio e seremos conduzidos a outros lugares. Sabe por que faz barulho? Para ver se distrai o nosso pensamento do aprendizado. Desconcentra do barulho. Como se conhece um espírito? O esforço que ele faz em domar. E o que ele tem que domar? Igual todo mundo. Não é porque espírita é diferente, não é porque espírita está salvo, não é porque é espírito e é santo, não é porque espírito não tem nada para fazer. Espírita só perde a condição de inocente. Ele toma consciência de que existe o antes e o depois. E os outros não sabem disso. Então, o espírita tem que fazer um esforço mais do que os outros. Por quê? Porque ele não é mais inocente. Nós não somos inocentes. Então, nós sabemos também que há muitos companheiros nossos, muitos irmãos nossos, que preferem se manter no horizonte limitado do comodismo. Amanhã. Como amanhã não existe, a Viviane comentou isso a semana na palestra do Antônio, amanhã não existe, o amanhã está por vir. Então amanhã eu mudo, amanhã eu faço e continuamos, mantemos a nossa ignorância. É tão cômoda, é tão bom a nossa ignorância, porque ninguém vai cobrar responsabilidade de nós. Só que nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para descortinar o universo e descortinar a verdade. E para descobrir a verdade, temos que começar por nós, pelo nosso conhecimento. Em outras palavras, o conhecimento é o que nos dá o passaporte para existir no lugar que nós estamos. É o conhecimento que nos dá o passaporte para permanecermos na Terra. Se nós não nos conhecemos, não aprendermos, se nós não descobrirmos e nos importarmos em conhecer, como joio seremos levados a outras terras. E nós já achamos a Terra super difícil. Tenta parar um segundo e pensar num mundo onde não há eletricidade, onde não há o fogo, onde não há casa, onde nada há. Você tem que descobrir por tudo, desde a roda e tudo. Não será muito doloroso para nós, que já carregamos a consciência desta verdade de que nós devemos evoluir? Será muito doloroso. Então, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós aprendemos, mais a Terra se aperfeiçoa. E todos os habitantes da Terra vão mudando de acordo com as nossas atitudes. Nós somos exemplos, devemos levar isso para os outros. Pensa que não? Sim. Agostinho diz que chamou a nossa atenção com os fenômenos que despertaram os nossos sentidos. De que ele está falando? Das mesas girantes e do fenômeno mediúnico. Muitos de nós vai para a casa espírita apenas pelo fenômeno mediúnico. Muitos de nós chegamos na casa espírita por causa do fenômeno mediúnico. Mas Agostinho diz que isso era só para despertar os nossos sentidos, que a partir dali os guias da humanidade passariam a nos instruir.
e que era para aprendermos, melhorar e espalhar a boa nova, o autoconhecimento, falando da multiplicidade das existências, e era para sanearmos e permitirmos a cura física, com a diferença que deveríamos buscar a cura espiritual, porque é no nosso espírito que está todas as causas dos nossos males. E para isso acontecer, tínhamos que nos instruir, tínhamos que nos aperfeiçoar. Mas Kardec pergunta, para isto acontecer, para este mal sair, o que eu devo fazer? Ele pergunta, dentre os vícios, qual é de se considerar o mais radical? É a questão 913 do Livro dos Espíritos. E eles respondem, já o dissemos, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Por que eles disseram, já o dissemos? Porque antes, em outras questões, eles já tinham dito que o egoísmo era o espólio da humanidade. E nós, egoisticamente, gostamos de ficar do jeito que estamos. Se a nossa vida está boa, por que eu vou me preocupar com a vida do próximo? Então, isto é uma forma de egoísmo que a gente nem se apercebe. E Kardec pergunta como devemos fazer para erradicar, para extirpar o egoísmo que é um veneno. E os amigos nos respondem de uma maneira muito encorajadora. Eles dizem assim que os homens, instruindo-se acerca das coisas espirituais, vai dar menos valor às coisas materiais. E que é necessário que se reforme as instituições humanas. Aí é um pouco mais difícil. Por quê? Ele diz que as instituições humanas entretêm e excitam a mente do ser, deixando ele estagnado. Gente, faz 162 anos que disseram isso para Kardec. Ainda não tinha internet, Kardec codificou na pena. E as instituições já distraíam o ser humano. Imagina hoje com a nossa mídia, com a internet, que tudo tem. Então, se faz urgente a reforma das instituições humanas. Por que eles estão pedindo isso? Porque disso depende a nossa educação. E aí a gente diz assim, educação, escola, lá vamos nós para a escola de novo, os nossos filhos vão para a escola. Escola nos informa. A educação começa conosco em casa. E nós estamos numa escola chamada Terra. Alunos repetentes educando-se também. A educação que Kardec está falando, que os amigos espirituais estão falando, é a educação dos sentimentos. E o egoísmo é a causa da nossa estagnação moral. E é difícil desenraizar-se, pois a influência da matéria sobre o homem mantém ele no seu ponto de origem. Qual é o nosso ponto de origem? O instinto, homens da caverna. A gente não diz assim de algumas pessoas, nossa, que animal. Todos nós somos animais, estamos perdendo a característica de animais e tentando ser angelicais. Para isso, nós temos que livrar-se do egoísmo, desenraizar-se deste mal. O egoísmo vai enfraquecer à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. É difícil? Lógico que é difícil. Mas Fenelon diz que coube ao Espiritismo a transformação de hábitos, de uso e das relações sociais, pois o Espiritismo, bem compreendido, ele estava dizendo, mostra coisas de tão alto que o sentimento de personalidade egoística desaparece. Nós já conseguimos olhar assim? Nós já conseguimos sentir assim? Nós já conseguimos olhar para as pessoas e ver verdadeiramente, enxergar um irmão? Ou nós conseguimos só olhar para o irmão colocando uma barreira? Ele é tão bonito, mas... Se colocamos uma vírgula mais, nós ainda estamos trabalhando longe desse pedido de Fenelon para mudar os hábitos e mudar as questões sociais. Nós carregamos esse ranço das nossas existências anteriores e muitas vezes queremos que ela predomine
Então nós temos que buscar a educação. Não a educação que faz os homens instruídos, o verniz social, por favor, muito obrigado, por gentileza, que nós utilizamos isso somente com quem nós não conhecemos, porque nós temos medo. Porque os nossos próximos, bem próximos, muitas vezes nós esquecemos dessa educação. Mesmo essa de verniz, esquecemos da gentileza, esquecemos do muito obrigado, esquecemos do por favor, do com licença. Por que nós não somos educados? Porque esse é o verniz social e não é essa educação que os amigos espirituais estão pedindo de nós. Eles estão pedindo aquela educação que fazem o homem de bem. O que faz o homem de bem? Vocês se lembram o que dizem o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Nós conseguimos praticar justiça, amor? Quem consegue aqui, os que estão aqui nessa sala, quem consegue fazer o primeiro ensinamento? Amar de forma incondicional. Quem consegue instruir-se todos os dias, dedicar-se pelo menos 1 hora em educação moral? Nós ainda não aprendemos a olhar as pessoas como um todo, como irmãos. Nós ainda separamos por classe social. Nós ainda separamos por sexo, por cor, por religião. Mas, no entanto, se nós não participarmos do mesmo culto religioso, não é nosso irmão verdadeiramente. Ele não está com a verdade, porque a verdade está no nosso pronome possessivo, meu. A minha igreja é real, a minha igreja é verdadeira, a minha está salva, a minha leva à salvação. Sempre no pronome pessoal. Por causa disso que os guias da humanidade trouxeram um conceito, uma doutrina fundamentada em ciência, porque temos que estudar a ciência do homem. Como que o homem existe, por quê, de onde veio, para onde vai. Aprendemos a ser amigos, aprendemos a ser irmãos, aprendemos a confraternizar, com consequências morais, não é religião. Pasmem, espiritismo não é religião, nunca foi religião. Espiritismo é consequência moral, porque ele é aberto a todas as religiões, ele acolhe a todos no amor infinito de Jesus. Temos que parar de acreditar que o Espiritismo é religião e aberto e que deve fazer somente uma coisa. Espiritismo é ciência, é conhecimento. A espiritualidade sofredora que causa-nos doenças, que perturbam o nosso espírito e que devemos livrar-se deles como? Entrando na sala de passe? Tomando água fluidificada? Não. Isso não é espiritismo. Devemos levar conhecimento, mudando onde? Em nós. O verdadeiro espírita é conhecido por o esforço que faz em renovar as suas más tendências. O que é má tendência? Fofoca. O que é má tendência? Falar mal dos outros. O que é má tendência? Criticar a sociedade, o governo, a política, o vizinho, o cachorro do vizinho. Vem na casa espírita e dá veneno pro gato do vizinho? É isso que é ser o esforço de mudar o caráter? Acordar. Os
Mortos devem enterrar os mortos, avisou Jesus. Por quê? Porque dormem. Dorme aonde? No comodismo de que amanhã eu modifico. O amanhã não existe, meus irmãos. O amanhã nunca existiu. A nossa vida passada já foi. Não dá para recontar. Não dá para modificar. E ela não interfere na vida atual. Por que ela não interfere na vida atual? Porque nós carregamos o esquecimento. Por que carregamos o esquecimento? Para perdoar, para autoaperfeiçoar, para entender que a dor do próximo é exatamente igual à nossa dor. Que se o meu pé dói, o do outro dói. Se eu sou surda, a explicação está no passado. É melhor que eu corrija agora para a próxima não ser surda e cega. Então é melhor que eu aprenda a falar e aprenda a ver. E aprenda a ouvir. Porque ler os lábios é ouvir. Nós estamos perfeitos, carregamos 2 pernas, 2 braços, cabeças para raciocinar, tem curso na casa espírita, vamos aprender, vamos ficar dependente do passe a vida inteira. Eu vim tomar passe porque eu não estou sentindo bem. O que é o passe? O passe, segundo a espiritualidade, é uma transmissão de energias fluídicas do mundo em que habitamos, do mundo espiritual, os espíritos, e do passista, anímico ou ectoplasma. Para aquele que está doente, é remédio. Ninguém vai no médico se não estiver doente. Ninguém toma remédio se não estiver doente. Por que toma passe sem estar doente? Aí que eu estou com uma energia em torno de mim, não estou sentindo bem, estou enjoado. O que os amigos recomendam com relação a isto? Jesus recomenda. Está enjoado, está com energia porque tem alguma coisa com o seu irmão, porque chega na casa espírita, cumprimenta todo mundo, mas desvia daquela pessoa que não vai com a cara. O meu santo não bate com o dela. Nós não temos química. Tem que ter uma energia negativa. Claro, não tem química com o irmão da casa espírita, não tem química com o irmão de lugar nenhum. Dessa maneira, não está fazendo o esforço, não está ouvindo o que Agostinho disse. O que Jesus disse com relação a isso? Se ides ao altar pedir, nós viemos ao altar pedir, aqui é um altar, nós viemos pedir, e daqui a pouco nós vamos entrar para receber. Mas se ide ao altar para pedir, e tem alguma coisa com seu irmão, deixe a sua oferta no altar. Volte e reconcilie com teu irmão. Só depois, volte ao altar. A energia ruim, muitas vezes e na maioria das vezes, são os nossos pensamentos pessimistas, negativistas, que tudo vai mal. Porque você diz para a pessoa assim, você vai bem? Bom dia, boa tarde, como é que você vai? A pessoa responde automático, eu vou muito bem, graças a Deus. Criatura de Deus, há alguma possibilidade de alguém ir mal junto com Deus? Então você não pode estar bem, graças a Deus. Eu estou bem. Graças aos meus esforços em renovar-me todos os dias, com a graça de Deus que os amigos espirituais têm me auxiliado. Melhorou em muito o nosso cumprimento, não melhorou? E a pessoa que está pronta para dizer que o governo vai mal, ou que o emprego dela, o patrão é um chato, vai dizer assim, ai meu Deus, não posso falar isso mais. E quando alguém for dizer do trabalho, mal dizer,
Aprenda a dizer: meu irmão, como podeis maldizer a mão que te dá o pão? Se nós fazemos o evangelho todos os dias, Senhor, oferta-nos o pão de cada dia. Dê oportunidade que alguém nos ofereça este pão, que o trabalho chega no meu lar. E aí eu vou para o trabalho e acho que o meu patrão não vale nada. Que ele está roubando, que ele está fazendo isso. E aí à noite não tem energia, tem que ir para casa espírita. Passou o dia inteiro falando mal do patrão, dos empregados, dos colegas de trabalho, do vizinho, do governo, da rua, do município. À noite tem que vir para a casa espírita. Por quê? Que condensou em torno de si? Energias ruins. Mas sabe o que diz no atendimento fraterno? O que nós dissemos? É que eu estou com encosto. Tem um espírito do meu lado. Tem! O nosso fazendo mal. Ai, eu acho que amarraram a minha vida. Amarrou. Ai, quando eu estou no atendimento fraterno e alguém diz isso, eu levo no espelho. Eu vou mostrar para você quem que amarrou a tua vida. Bota o espelho. Porque nós amarramos a nossa vida. Por que nós amarramos a nossa vida? Porque nós esperamos que a mudança, a educação aconteça pela espiritualidade. Nós estamos caminhando para a regeneração da Terra. Sabe como que nós queremos a regeneração da Terra? Que apareça no alto dos céus uma nave espacial que cobre toda a Terra e desce espíritos superiores e mate todos os maldosos, ou então abduza um por um e leve, sei lá eu para onde, para fazer não sei o que, e fique só os anjinhos, os bonzinhos na Terra. Não vai sobrar ninguém. Não pode. A doutrina espírita, na Gênesis, no capítulo sobre a nova geração, diz que para isto acontecer, essa regeneração que tanto almejamos, que tanto desejamos, depende de nós. Que nós temos que nos esforçarmos, que nós temos que nos conhecermos, modificando os nossos hábitos, educando os nossos sentimentos, ensinando o nosso próximo, educando o nosso próximo. E a regeneração começa a acontecer. A casa espírita vai chegar no seu valor real, que o Espírito de verdade espera de nós. Amor para todos os lados que olharmos, com todos os irmãos que estão na casa espírita, trabalhadores, cooperadores e frequentadores, com o amor reinando. E a instrução, todos fazendo curso de aprendizado da doutrina. Como que lida consigo, como que lida com o próximo, como que lida com a espiritualidade maior. Nós desejamos Bezerra de Menezes, principalmente quando a barriga dói, porque nós vamos no médico e para todos os médicos, na grande maioria, nós estamos com virose. E nós reclamamos que o médico diz que nós temos virose. Sabe por que o médico diz que nós temos virose? Porque nós estamos numa escola de provas e expiações. O que domina na Terra são vírus e bactérias. E é lógico, é claríssimo, que mesmo sadios nós estamos com virose. Precisamos despertar para o amor. Precisamos despertar para o bom senso. Precisamos despertar para a grande verdade de que nós devemos colaborar com o conhecimento e o aperfeiçoamento da Terra. Sabe por quê? Nós achamos
que a Terra é constituída na moralidade por espíritos superiores ou espíritos missionários. E nós falamos, é que tem tão poucos missionários. Vocês já perceberam que nós continuamos contando no dedo das mãos os mesmos missionários? Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Luz, Gandhi, Mandela, Chico, Divaldo. Chegamos a 10. Sempre contamos os mesmos missionários. Por quê? Porque nós temos certeza absoluta que a transformação moral da Terra é feita por espíritos missionários. Não é. Não é. Kardec perguntou aos guias da humanidade: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? É a questão 573. Os espíritos, os guias da humanidade respondem: em instruir e auxiliar os homens no seu progresso. Instruir e auxiliar. Mas nós achamos que isso é tarefa dos missionários. Por quê? Porque enquanto os missionários carregam o piano, nós ouvimos a música. Todo mundo quer ouvir uma orquestra maravilhosa, mas manda alguém carregar o piano. Vamos encontrar outro alguém. Todos nós desejamos mudanças, mas nós esperamos que o próximo a faça. Se assim esperarmos, nunca vai acontecer. A Terra um dia será regenerada. Nós teremos que fazer. Nós é que somos os trabalhadores. Por que Kardec, vocês estão achando que não, eles falaram que é só para esses espíritos missionários. Kardec informa que quer os espíritos, quer os homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade e dos indivíduos. Os indivíduos somos nós. Nós instruímos, nós aprendemos. E não pense que porque eu estou falando aqui, que eu não preciso de instrução ou que eu não preciso aprender. Nós somos discípulos e mestres uns dos outros o tempo inteiro. Aprendemos um com os outros o tempo inteiro. Há necessidade disso. Nós precisamos disso. A minha pergunta sobre lei da justiça, de amor e caridade, é tão importante, faz tanta parte de nós, que tem um capítulo inteiro sobre isso no Livro dos Espíritos. O capítulo 11, com 23 questões, estuda e analisa a justiça, o amor e a caridade. Precisamos estudá-las para melhorar. Nós precisamos nos esforçarmos. Nós precisamos levar a bandeira do amor. Cabe a nós. Nós vamos na casa espírita, nós somos espírita, mas nós não falamos para os nossos irmãos que sofrem. Nós temos vergonha. Se alguém perguntar para nós qual é a nossa religião, nós não sabemos responder. E agora, mais ainda que eu falei que o espiritismo não é religião, não é mesmo? Vocês vão ficar, e agora? O que é que eu digo, Sônia? Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Espírita é religião. Espírita é mais do que religião. Ser espírita é ter ciência, é ter filosofia, é ter consequência moral baseada no Mestre Jesus, o nosso irmão maior, o maior ser evoluído que já encarnou. Só por isso já dá uma aula de religião. De toda a codificação,
toda a codificação. Se vocês pegarem toda a codificação, as revistas, todos os artigos, tudo que você possa imaginar. Das perguntas de Kardec aos guias da humanidade. A questão 625 do Livro dos Espíritos é a que tem a menor resposta. Qual é o ser que devemos seguir? Quem que nós devemos ter de guia e modelo? O que é um guia? Vocês sabem o que é um guia? Guia, quando nós vamos numa cidade desconhecida, uma cidade turística, que não conhecemos nada, nós pedimos um guia. O que esse guia faz? Nos mostra toda a cidade. Isso que é um guia. É isso que Jesus é. Só que Jesus vai além desse guia da cidade turística. Vai no Rio de Janeiro, pega um guia, ele vai mostrar só as coisas belas do Rio de Janeiro. Mas Jesus Cristo vai te mostrar atrás das belezas o que pode ocorrer para que você não caia no erro. Este é o guia. Modelo. O que é um modelo? Jesus deve ser o nosso modelo. Quem nós devemos ter por guia e modelo? Os Espíritos respondem: Jesus. Então o Espiritismo é cristão? Eu não preciso ter vergonha de falar, eu sou cristã. Somos cristãos, porque o nosso guia e modelo é Jesus. E temos que praticá-lo em essência e verdade. Kardec disse: aquele que ama a doutrina espírita, aquele que chegar e ame a doutrina espírita, faça prosélito. O que é fazer prosélito? Divulgue para o bem da humanidade. Para o bem da humanidade. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão se assustar. O Espiritismo, se continuar neste ritmo, nessa atitude nossa, espíritas conscientes, está fadado à morte. Ele tem 162 anos. Ele tem um movimento pobre. Ele tem um movimento precário. Porque nós não nos empenhamos com o mesmo fervor que temos pelo nosso time de futebol, pela nossa novela e pelos Big Brothers da vida. Ele está morrendo. Os espíritos guias estão pedindo. Vocês desejam a renovação e a regeneração da Terra? Deseje que o mal chegue ao fim, seja erradicado o egoísmo, extirpado todo o mal e todo o escolho da sociedade. Espíritas, avante, trabalhem, divulguem, ensinem, curem, ouçam a voz do Mestre Jesus. Ide em meu nome, curai em meu nome, ressuscitai os mortos em meu nome. Qual o lugar do mundo que mais ressuscita mortos? Que silêncio. A casa espírita. Porque na casa espírita nós matamos a morte. Não há mortos. Os espíritos falam conosco, provam que estão vivos, que não deixamos de existir. Os nossos entes que partiram estão conosco, convivem conosco, esperam por nós. Ide em meu nome, curai os doentes. Quando for dar o passe, amigo passista, doe de coração. Quando for receber o passe, amigo necessitado, se coloque verdadeiramente à disposição.
Mas pegue aquela energia que recebeu e multiplique-a em vosso coração. Não a perca na esquina com o primeiro xingo por causa de um farol fechado. Não a perca em casa porque o filho bateu a porta com força. Ou porque a esposa queimou o feijão, se é que faz feijão. Não a perca a energia. Multiplique, transforme em maná dos céus. Console os que choram, porque o ente partiu. Diga, o teu ente querido, o teu filho de amor, o teu pai, a tua mãe vivem conosco, porque estamos na espiritualidade maior. Nós estamos no corpo de carne, encarnado para nos aperfeiçoarmos, mas logo mais nos encontraremos. Se você aprender, se você estudar, se você se dedicar, orar e pedir, Ele vem te consolar, vem te visitar, vem conversar contigo. Preciso ser médium? Não! O consolo das lágrimas todos nós podemos dar. Não precisa ser médium ostensivos, todos somos médiums. Matem os cemitérios. Parem de dizer que perdeu. Perdi meu pai, perdi meu filho, perdi meu irmão, perdi minha avó. Não perdeu, encontrou. Encontrou na vida porque vivemos. Pare de dizer que na próxima virá inteligente, vai estudar e vai fazer alguma coisa pela doutrina. Faça hoje. Faça alguma coisa por si. Ame-se. Respeite-se. Fale com Deus como um amigo, como um companheiro que nos enviou o irmão maior para nos ensinar que somos todos dignos de recebermos infinitos talentos. Mas lembremos de seus ensinos, que aquele que enterra o talento perde a oportunidade de multiplicar e ainda é afastado da verdade. Mas eu vou encerrar com Joana, com as palavras magníficas dela. Ela nos diz: ilumina-te deste modo, amando e educando, consciente de que, se quiseres, se nós quisermos, podemos modificar com a nossa atitude de amor o mundo no qual transitamos hoje. O mundo feliz de amanhã, ela acrescenta, depende da jardinagem de hoje. Paz, meus irmãos. E trabalhemos sem cessar por Jesus. Ele espera